Olá! Gratidão! Hoje nós vamos falar sobre o que é gratidão, o que é um comportamento de gratidão, né? O que é ser grato aqui, né? No sentir. E quais são os benefícios da gratidão para as nossas vidas, para a nossa saúde física, emocional, para os nossos comportamentos. Então sejam muito bem-vindos a essa live. E eu sei que muitas pessoas têm assistido as lives gravadas também, queridos, então sintam-se bem-vindos também. Fiquem muito à vontade, tá? Para comentarem, para encaminharem essa live para os amigos, se gostarem, né? Claro. Vamos lá, vou diminuir o sonzinho aqui para a gente começar o nosso assunto de hoje, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre gratidão. O que é gratidão? Quais são os benefícios da prática da gratidão nas nossas vidas e qual é a diferença entre gratidão passiva e gratidão ativa? Como ter um estado de ser grato e como colocar em prática isso, né? Que eu acredito que seja a pergunta aí mais difícil, né? Que nós fazemos para nós mesmos todos os dias, né? Como eu aplico isso na minha vida sempre, o ano todo, né? Porque no fim das contas, reclamar acaba sendo mais fácil, mais cômodo, mais comum, né? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre gratidão. Bem, quando a gente fala em gratidão, eu fui procurar um conceito, uma definição. Por quê? Porque hoje tem sido uma palavra tão comum no nosso meio, né? Eu tenho visto muito, não sei se aparece muito para mim nas redes sociais ou se tem aparecido muito para vocês também, mas eu digo que para mim aparece bastante, né? E eu tenho visto muitos colegas, muitas pessoas falando sobre a banalização dessa palavra. E realmente nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Sobre essa questão da banalização de algo tão sério, de algo tão importante para as nossas vidas e para a nossa saúde física e emocional, né? Então eu encontrei aqui uma definição, não é uma coisa muito fácil, né, gente, encontrar uma definição para gratidão. E a definição que eu encontrei aqui é o seguinte: é o reconhecimento de elementos de valor nas nossas vidas. Então é como se fosse eu olhar para aquilo que tem valor para mim e reconhecer esse valor, reconhecer que aquilo eu me sinto grato por aquilo, foi importante na minha vida, tá? E isso pode ser coisas materiais, conquistas, relacionamentos, o nascimento de um filho, um emprego ou qualquer coisa assim, né? Mas hoje nós vamos falar na diferença entre gratidão passiva e gratidão ativa, tá? Que na verdade são coisas diferentes. É um conceito que não foi criado por mim, mas que eu trouxe aqui para vocês porque eu achei excepcional. Também quero citar que quem não conhece aí a Márcia Luz é uma psicóloga que pesquisou muito, desenvolveu uma tese de doutorado sobre gratidão, ela estuda e pesquisa muito, já publicou livros, então também é uma pessoa de grande referência aí para nós, para quem gosta desse assunto, tá? Bem, mas vamos falar agora de uma definição menos formal, né? Menos coisa de dicionário, né? Para mim, tá, gente? A gratidão, ela é uma emoção. É um sentir. É igual quando a gente fala assim, eu me sinto triste, eu me sinto feliz, eu me sinto aborrecido, eu me sinto grato. Então, ela vai além de uma palavra, ela vai além de algo rotineiro nas nossas vidas, mas ela é sim um sentimento, uma emoção, uma sensação, tá? E até inclusive, gente, existe diferença entre sentimento e emoção. A emoção é alegria, tristeza, raiva, a emoção em si. E o sentimento é a emoção e as sensações físicas que aquela emoção traz junto. Isso que transforma uma emoção em sentimento. Então, quando a gente fala em sentimento, a gente fala não só em emoção, mas naquilo que eu sinto. Palpita o coração, dá uma coisa aqui no peito, passa um arrepio no braço, né? Então, a gratidão, para mim, ela é muito mais uma emoção, um sentimento, um estado de ser, de se sentir, do que algo muito simples, tá? Então, para mim, gratidão é isso. Eu me lembro claramente de ter tido este sentimento uma noite em que eu estava com os meus filhos. Nós estávamos no quarto à noite e eu estava assim colocando eles para dormir. E eu estava feliz, né, por eles estarem ali comigo, por estar bem. Eu gosto muito, né, desses momentos que nós estamos juntos. E eu comecei a pensar, né, numa família que me ajudou muito a cuidar
do meu filho mais velho, Davi, quando ele era bebê, porque eu tinha muitos problemas com babás e eu e meu marido precisávamos trabalhar. E essa família assim caiu do céu para nós e nos ajudou por muitos anos. Eles cuidavam dele na casa deles, logo após a escola, que é um horário que nós precisávamos muito de ajuda. E aí eu fui pensando e lembrando daquele momento, né, onde eu podia me recordar daquelas sensações todas, daquela ajuda toda que aquela família dava para nós. E eu pensei, poxa, que coisa mais linda, né? No momento que eu e meu marido precisávamos de ajuda, onde os avós moram longe, onde a família mora longe, ter uma família que nos acolheu e acolheu o nosso filho quase como um neto para eles, me fez sentir uma coisa aqui. Então, isso que eu falo para vocês, eu senti uma coisa aqui no meu peito que foi além só de um sentimento. Foi toda uma sensação que mexeu comigo emocionalmente, que me deixou muito, muito emocionada no sentido bom e positivo. Então eu considero que esse sentimento que eu tive nesse dia foi gratidão, de verdade, né? E aí, assim, foi uma fase, né, em que eu, de lá pra cá, comecei a pesquisar muito sobre isso, estudar muito sobre isso e fui entendendo melhor o que é a gratidão. Então vamos falar na diferença entre a gratidão passiva e a gratidão ativa, tá? Bem, vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Sabe quando você encontra uma pessoa, ou quando você troca uma mensagem no celular, ou quando você fala com essa pessoa no telefone, que você fala, oi, tudo bem? Oi, como vai? A gente usa esse tudo bem, esse como vai, como uma forma convencional, um padrão social, mas tão simples e tão rotineiro, né? Ah, oi, tudo bem? Como é que você tá? Mas não é uma coisa que você tá assim realmente olhando para a pessoa e querendo saber como ela tá, né? Não é que você não queira, mas é que isso é tão comum, a gente fala isso o tempo todo para todo mundo, oi, tudo bem? É diferente de você olhar, né, nos olhos da pessoa e falar, oi, tá tudo bem com você? Como é que você tá? É diferente. Isso seria um exemplo de uma atitude que a gente tem num sentido convencional passivo. Por que é passivo? Porque vem no automático, tá? E aí agora a gente vai usar esse exemplo para entender a gratidão. Quando a gente fala assim de uma forma muito convencional, dentro dos padrões sociais, eu sou super grato por isso, mas a gente fala meio que da boca para fora, isso é uma gratidão passiva, ela é uma gratidão que vem no piloto automático. Às vezes, até quando a gente faz uma postagem nas nossas redes sociais, a gente coloca sou grato por isso, sou grato por aquilo, às vezes a gente faz aquilo no automático. A gente faz com objetivos específicos de dizer para as pessoas, olha, eu tô num dia bom, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, eu tô agradecida. Mas ainda assim, você não tá fazendo aquilo com um estado de ser, com um sentimento. Você tá fazendo aquilo como uma rotina, como algo que é automático no comportamento do ser humano. E que tá tudo bem, que tá tudo certo e é assim que tem que ser. A gente não tem que ser mal educado. Eu acho que a gente tem que cumprimentar as pessoas mesmo e dizer oi, tudo bem? Toda vez que eu mando uma mensagem para alguém, eu costumo falar oi, fulano, tudo bem? Isso é um padrão social, um padrão de comportamento. Mas vocês entendem que isso é mais um padrão de comportamento do que um estado de ser? Do que você realmente estar preocupado em saber como aquela pessoa está? Com a gratidão não é diferente. Então, quando a gente fala em banalização da gratidão, não é que a gente está falando mal das pessoas que usam a palavra. Não, a gente está querendo dizer que às vezes não se está dando o devido valor a esse sentimento que é tão incrível, que quando a gente vivencia, quando a gente sente ele aqui, como eu falei para vocês, você sente, no meu caso, no peito, mas pode ser de outra forma, né? Às vezes a pessoa até chora de emoção. É diferente. Aí sim é a gratidão ativa. Então vocês entenderam a diferença da gratidão passiva para a gratidão ativa? Não é a mesma coisa, são coisas diferentes, tá? E tá tudo bem praticar a gratidão passiva. Eu acho que é legal a gente fazer uma postagem, colocar hashtag gratidão, sou grato, só que a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar só nisso. Onde a gente acaba vivendo num mundo onde nós estamos mais preocupados em mostrar alguma coisa, em agradar alguém com a nossa imagem do que com o que nós estamos sentindo por dentro, tá?
Então a gente tem que tomar muito cuidado, não só com a gratidão, mas com outros sentimentos, para não, de fato, banalizar sentimentos que são tão e tão importantes nas nossas vidas, como a gratidão, tá? Bem, gente, a gratidão em si, no sentido de ativa, ela precisa de um esforço para que a gente vivencie ela, tá? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil para a gente entender, tá? A respiração passiva é aquela respiração que eu não penso para respirar. Eu respiro o tempo inteiro porque eu tô viva, porque eu existo, né? Então eu não fico pensando, pulmão, respira aí que eu não quero morrer. Não, eu respiro no automático, né? Isso não é uma respiração passiva? É uma respiração passiva. Agora, se eu paro e dou atenção para minha respiração e falo, olha, eu vou fazer aqui uma inspiração profunda. Isso é uma respiração ativa, onde eu estou conscientemente praticando o ato de respirar. Com a gratidão não é diferente. Quando a gente quer de fato praticar a gratidão de uma forma ativa, nós precisamos treinar a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa fala, tá? E os nossos comportamentos para que a gente comece a entrar num estado de ser da gratidão. Por quê? Porque a emoção, o sentimento de se sentir grato proporciona para o nosso corpo uma vibração energética muito elevada, que se afiniza muito com a alegria, com o bem-estar, com o estado de relaxamento, com o estado de paz, tá? Então, por isso que a gente precisa levar isso para uma forma ativa, ou seja, é um comportamento, tá? É igual treinar o corpo. Seu corpo não vai se treinar sozinho, né? Você precisa ir fazer um exercício, levar seu corpo para caminhar ou para uma academia, ou seja o que for. Com a mente, com os nossos comportamentos, não é diferente, tá? E eu muitas vezes falo sobre inconsciente, né? Quem me acompanha sabe que eu falo sobre inconsciente. Às vezes a gente precisa até acessar o nosso inconsciente para desbloquear o estado de ser de reclamação, de vitimização, que é uma via contrária à gratidão, tá? Então, o que é a gratidão ativa? É quando eu pratico isso de forma consciente, como um hábito, e eu torno isso vivencial na minha vida. E eu vou fazer isso, conseguir isso a partir do esforço. Não vai vir de graça, não vai cair do céu. A não ser que você tenha tido uma primeira infância muito perfeitinha, muito redondinha, onde você não tem nenhuma crença limitante, você não passou por nada, por nenhum trauma, nenhum bloqueio, que eu nunca encontrei um ser humano assim, né? Então, fora isso, a gente precisa realmente buscar essa prática para que a gratidão realmente se torne um estado de ser, tá? Bem, seguindo aqui então, gente, falamos da diferença de gratidão passiva e gratidão ativa, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida sobre isso, por favor, coloque aqui nos comentários, mesmo que você esteja vendo essa live gravada, tá bom? Uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês, qual é o contrário de gratidão? Qual seria a via contrária, né? O antônimo, né, de gratidão? Ingratidão? Eu diria até que vai além disso. Eu acho que o contrário de gratidão seria reclamação, vitimização. Então, são duas vias contrárias, onde se eu reclamo e vitimizo, eu não sou grato, né? E se eu sou grato, eu não reclamo e me vitimizo. Então, são coisas opostas. É importante a gente observar isso. Por quê? Porque quando eu falei sobre praticar a gratidão ativa, o primeiro passo é reconhecer o quanto nós estamos reclamando, o quanto nós estamos nos vitimizando. Então, o primeiro passo é fazer um exercício consigo próprio. Então, tem um exercício que eu já sugeri no meu curso, por exemplo, de colocar uma borrachinha, um elásticozinho ou qualquer um amarrador no punho e ficar com ele ou você pode fazer durante 24 horas ou durante uma semana, como você achar melhor. Eu já fiz durante uma semana. Toda vez que você perceber que você teve um pensamento ou falou alguma coisa no tom de reclamação, você troca a borrachinha de braço. E aí você fica trocando aquela borrachinha de um braço para o outro e isso faz com que você tenha consciência do quanto que você reclama, do quanto que você se vitimiza. E isso serve para coisas bem simples e rotineiras da nossa vida, tá?
Então, por exemplo, se você fala, ai que droga, tá chovendo e eu deixei a roupa no varal, você já tem que trocar a borrachinha. Por mais que você fale, isso é tão simples, mas é um ato de reclamar, é um comportamento. E nós temos isso por hábito. Então, para praticar a gratidão ativa, a gente precisa mudar hábitos, comportamentos, pensamentos para que a gente tenha um novo estado de ser. Não tem outro jeito. A gente precisa fazer isso de uma forma consciente, tá? Então, esse seria o primeiro passo, a gente reconhecer o quanto que a gente reclama. E quando eu falo se vitimizar, é você ter pena de você mesmo, você sentir que as coisas não dão certo para você. É você, por exemplo, acontecer alguma coisa que não seja tão boa, e você falar, olha aí mesmo, nada dá certo. Então, esses pensamentos são pensamentos de você observar e reconhecer com que frequência você tem feito isso, tá? Ok, gente, então falamos aqui de qual seria o contrário, né, da gratidão. Vocês lembram quando eu falei para vocês no começo da live da diferença da gratidão passiva para ativa? Né, que a gratidão passiva é aquela que a gente fala, igual você fala para as pessoas, oi, tá tudo bem? Você fala meio no automático, assim, sem ser um estado de ser. Se a gente, até quero fazer isso como uma pergunta para vocês, tá? Se a gente vive a nossa vida sempre só na gratidão passiva e nunca na ativa, nunca traz ela para um estado de ser, sempre de uma forma social e convencional, vocês não acham que é muito raso, é pouca gratidão para a nossa vida? Que isso pode até nos trazer problemas emocionais? Porque às vezes você pode passar uma vida inteira se sentindo uma vítima, se sentindo que nada dá certo para você e chegar um ponto que você pode ter uma doença mesmo, tá? Depressão, ansiedade, ou seja o que for. Uma doença que te prejudique, que te faça sofrer. Tá? Então eu quero que vocês pensem nisso, né? Porque a gente tem que ter um motivo também, né? Para praticar a gratidão ativa. Na sequência, o que eu coloquei aqui para falar com vocês? Que o ato de reclamar, o hábito de reclamar, ele está muito na nossa sociedade, ele está muito no automático, no piloto automático. Então a gente faz isso sem perceber. Por isso que a gente tem que fazer um exercício igual esse da borrachinha. Porque hoje nós vivemos mergulhados num mundo muito automático, onde a gente faz muitas coisas sem pensar. Então, se a gente vive num mundo muito automático, como é que a gente vai se observar? Às vezes o tempo passa e a gente não está se observando. E para que a gente possa se observar, às vezes um exercício assim vale a pena, tá? Tem um outro exercício que você pode fazer, é você pegar uma folha de papel e de um lado você escrever reclamações e do outro escrever gratidão. E aí, durante 24 horas, toda vez que você pensa ou fala alguma reclamação, você anota lá naquela parte de reclamações e toda vez que você tem um sentimento de se sentir grato, na parte de gratidão. Depois de 24 horas, você compara para ver se você reclamou mais ou se você agradeceu mais. Também é uma forma consciente de se observar. E sempre sem se julgar, né, gente? Sem auto-julgamentos. E outra coisa, vocês vão fazer esse exercício com vocês, tá? Outras pessoas vocês podem sugerir, mas cada pessoa tem que fazer o seu de forma consciente a partir da vontade, tá? Muito bem. Outra coisa, vocês já notaram que esse ato de se vitimizar, que a gente estava falando de reclamar, e às vezes até de entrar numa frequência de pessimismo, é algo que acaba sendo mais cômodo para a nossa vida? Eu fiquei pensando sobre isso quando eu estava preparando conteúdo para essa live. É cômodo se sentir pessimista. E até inclusive quando a gente está vivendo numa pandemia ou num momento que a gente está passando por uma crise financeira ou uma crise política, né, do nosso país, a gente já entra meio que naquela onda e já usa mesmo aquilo como uma desculpa para falar, nossa, tá uma droga, tá tudo uma droga. E aí é tão cômodo você sentar no seu sofá e falar que tá tudo ruim, né? Então esse pessimismo, ele acaba sendo mais cômodo, mais fácil do que você querer fazer algo diferente, do que você querer ser diferente. É igual exercício físico, é mais cômodo não fazer, é mais cômodo ficar no sofá do que você realmente ir se exercitar, né? Mas quais são os benefícios que você tem com aquilo? É isso que a gente precisa pensar, nos benefícios que a gente tem quando age de uma forma ativa, a partir da vontade, a partir da consciência e toma uma atitude de mudança, tá? Uma coisa importante da gente pensar é que a nossa mente, ela vive uma emoção por vez, tá, gente? Então, se a emoção
que a pessoa está sentindo vitimização ou reclamação, a gratidão não entra na frequência dela, porque aquela é a vibração dela naquele momento. Lembra que eu já falei outras vezes? Tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente, a gente vibra. Se eu penso no medo, eu sinto medo, eu vibro medo. Se eu reclamo, eu penso em reclamação, eu vibro reclamação. Então, como é que a gratidão vai entrar, já que ela é uma vibração muito elevada? E a reclamação é uma vibração muito baixa. Se a gente for pegar lá a escala das emoções em termos de hertz, a gente vai perceber que a gratidão ela é uma emoção acima de 300, 400 hertz até 500 hertz, né? Vibra ali com alegria, e a gente já vai entender isso. Totalmente oposto à reclamação e vitimização, culpa e sentimentos dessa natureza, tá? Muito bem. Não se vitimizar. Tô olhando meu roteirinho que eu fiz aqui pra vocês, tá? Gente, outra coisa importante. Não existe nada fixo. Tudo é mutável na nossa vida. Então, a gente tem uma falsa sensação de controle, né? A gente tem uma falsa sensação que a gente controla as coisas na nossa vida, né? De que tá tudo aqui na palma da minha mão. E não é, né? A pandemia trouxe isso pra gente, né? Quantas pessoas perderam seus familiares, quantas coisas aconteceram, pessoas que já passaram por, sei lá, crises financeiras e situações onde perderam tudo que tinham. Então, na verdade, essa coisa de se prender, achar que tudo é fixo, isso é uma ilusão. Então, ser grato vai além de o que você tem ou do que você vive. Tem pessoas que não têm nada em termos de coisas materiais, nada mesmo, e são gratas. Tem pessoas que passaram por tragédias nas suas vidas e são gratas. Então, não cabe aqui aquela frase assim, é muito fácil ser grato quando tem dinheiro, é muito fácil ser grato quando tem uma família. Não é bem assim, gente, porque na verdade é o nosso estado emocional, é o nosso estado vibracional que atrai para as nossas vidas as coisas boas. Então eu vou ser grato para atrair coisas boas, para atrair o dinheiro, para atrair bons relacionamentos, para atrair bons amigos, coisas boas na minha vida, saúde para a minha vida, entende? Então, se a gente entra nessa frequência de vitimização e reclamação, como é que a gente vai atrair essas coisas boas para as nossas vidas, né? É uma via, né, gente? É um estado de ser, como eu falei, né? Muito bem, agora nós vamos falar quais são os efeitos da gratidão nas nossas vidas, tá? Deixa eu só pegar o nome aqui do pesquisador. Tem um pesquisador, gente, chamado Willibald Huck. Ele é da Universidade de Zurique e ele constatou, a partir das pesquisas dele, que a gratidão aumenta. Vamos lá. A felicidade, a gratidão ativa, tá, gente? O estado de ser grato. Melhora a qualidade dos nossos relacionamentos, melhora a qualidade do nosso sono, a gente dorme melhor, diminui dores, olha quantos benefícios, quem não quer essas coisas, né? Melhora nosso sistema imunológico, aumenta a motivação para se exercitar, ou seja, traz uma força para que a gente queira se exercitar, diminui o estresse, quem não quer, né? Diminui o estresse, traz sensação de bem-estar, e há uma superestimulação do hipotálamo, diminuindo os efeitos do estresse, aumentando dopamina, que traz uma sensação de motivação e prazer. Nossa, olha quantos benefícios para o físico e para o emocional a gratidão ativa traz. Gente, eu citei um pesquisador, mas na verdade, de uns anos para cá, existem vários pesquisadores desenvolvendo pesquisas sérias sobre o que o estado da gratidão traz para as nossas vidas. É muito interessante quando a gente começa a pesquisar sobre isso. Eu vi o Pedro Calabres, que é um neurocientista, falando sobre isso, que de uns 30 anos para cá tem se pesquisado bastante. Inclusive, ele falou o seguinte, uma coisa que eu achei interessante, que antigamente a ciência ela não pesquisava essas coisas, sentimentos, emoções, porque se separava as emoções da saúde, da ciência, né? Mas de uns anos para cá começaram a se investir muitas pesquisas nisso, onde começou a se observar e se constatar e se comprovar a partir das pesquisas
que um simples pensamento, uma simples mudança de comportamento leva a mudanças hormonais, a mudanças fisiológicas e a mudanças emocionais e comportamentais nas nossas vidas. Olha que interessante isso, né? E eu imagino que quem está acompanhando a live deve estar pensando: nossa, eu quero isso, o que que eu faço? Como é que eu faço para ativar a gratidão ativa na minha vida, né? Isso é uma coisa que eu também sempre me perguntei muito, e eu gosto de aprofundar o meu estudo dentro desse aspecto e desse assunto da gratidão para que não fique uma coisa superficial, mas que isso na minha vida seja realmente um tema de pesquisa. E quando a gente fala um tema de pesquisa, não é só você ouvir o que os outros falam sobre isso, o que os profissionais, o que os neurocientistas falam, ou o que a Márcia Luz fala, ou quem fala, mas é aplicar na sua vida, e aí se torna autopesquisa. A autopesquisa é quando eu sou o meu laboratório, o meu corpo é meu laboratório, eu mesma sou o meu laboratório, ou seja, eu me pesquiso, né? E a partir do momento que eu me pesquiso, eu vou experienciar uma coisa que alguém falou num livro, que alguém falou numa pesquisa, que alguém falou em algum lugar, mas que nesse momento eu vou transformar isso numa autopesquisa na minha vida, eu vou praticar. Por exemplo, é como a pessoa dizer assim: eu vou pagar para ver, eu vou fazer isso aí que a Elizabeth está falando e vou ver se realmente eu vou me sentir mais feliz, meu sono vai melhorar, minhas dores vão diminuir, vou melhorar meus relacionamentos e tudo mais. Será que eu vou mesmo atrair coisas para minha vida, inclusive ganhar mais dinheiro? Né? Será que isso vai acontecer? Então, a gente tem que pagar para ver, né? Então tá, vamos lá, vamos falar do que fazer então? Coloquei até uma listinha aqui para nós, tá? Então, lembrando aqui, gente, só recapitulando, porque eu sei que algumas pessoas entraram depois, rapidamente, a gratidão passiva é aquela gratidão que a gente usa como mera formalidade social. Igual quando a gente fala: oi, tá tudo bem? Naquele sentido de oi, tá tudo bem, mas não que você quer saber de verdade a resposta, mas oi, tá tudo bem? E é a mesma coisa: eu sou grato, hashtag gratidão, mas aquela coisa superficial: eu estou grata porque aconteceu uma coisa muito legal na minha vida, eu passei num concurso, eu entrei num trabalho, ou eu conheci alguém, ou eu tive um filho, aquela coisa muito pontual. A gratidão ativa é quando você treina a sua mente para ter um novo estado de ser e sente a gratidão como um sentimento presente na sua vida, e isso se torna uma vibração onde você transforma o hábito de reclamar e se vitimizar num estado de ser grato, onde você não olha mais os problemas como algo terrível, como se você fosse uma pessoa, como que é a palavra? Azarada, né? Não, o estado de ser grato é quando você entende que coisas ruins acontecem porque é o seu processo, porque o mundo é um aprendizado, e você não transforma isso num hábito e num motivo, numa desculpa para se vitimizar. Tema bem importante para este momento. Acredito que só tem reação quando a gratidão seja verdadeira. Verdade, né, Silvana? A gente precisa experienciar, né? Como eu falei, pagar para ver. Então, vamos lá. O que é que a gente faz, então, para praticar a gratidão ativa, tá? Eu fiz um checklist aqui para nós, tá? Quem quiser, anote. Ter pensamentos mais focados na gratidão e menos na reclamação. Então, isso a gente só vai fazer se a gente se observar, se a gente sair do piloto automático. Eu falo muito nas minhas lives do Dr. Joe Dispenza, porque é um neurocientista que eu aprendi muito estudando com ele, fiz curso com ele, e ele fala muito sobre isso, que a gente acostumou a viver no piloto automático. Tanto que ele fala: a gente acorda de manhã e levanta do mesmo jeito, coloca o mesmo chinelo, a mesma coisa, entra no banheiro do mesmo jeito, faz tudo igual, come a mesma coisa no café da manhã, de tão que a gente está habituado a esse piloto automático. Então, o primeiro passo é começar a se observar. Faça o seu exercício da borrachinha, gente. Coloca uma borrachinha no braço, fique por 24 horas ou por uma semana, e toda vez que você reclamar, troque a borrachinha de braço para você se observar o quanto que você reclama, tá? Vou refazer porque faz tempo que eu não faço. Segundo, se aceite, se observa, assuma que você reclama. Então, assuma isso para você mesmo. Se você é um reclamão, aceite, se observe e esteja disposto a mudar, tá? Saia do piloto automático, já falei isso. Pare de terceirizar
os problemas. Seja dono e responsável pela sua própria vida. Por que eu anotei isso? Porque às vezes as pessoas, elas culpam os outros pela vida delas, elas culpam Deus. Ai, Deus não gosta mais de mim, Deus me abandonou, eu tô sendo punido. Ai, porque isso é culpa do meu marido. E isso também é uma forma de se vitimizar e de transferir a responsabilidade para outras pessoas. Se você é um adulto, pare de fazer isso, tá? E aí eu até coloquei uma frase da Bíblia que eu acho bem legal, que é: vigiai e orai. Vigiai e orai, eu entendo que seja no sentido de se observar e de estar atento, sabe? Não deixe as coisas no piloto automático. Esteja atento para com a sua própria vida. Agir, tenha atitudes e busque energia para ter atitudes. Então, por exemplo, eu dei uma tarefa bem simples aqui. Pegue uma borrachinha, coloque no braço e faça um exercício. Você pode só ouvir isso e não fazer nada, ou você pode pegar mesmo uma borrachinha e colocar no braço e fazer o exercício certinho. Isso é agir. Você busca uma energia, uma força e fala: eu vou fazer isso aí. Claro que você vai fazer se você quiser, se você tiver motivação para isso, se você achar que o que eu tô falando aqui não é um monte de besteira. Mas se você achou interessante, não fica só naquela de, um dia eu faço. Igual quando você encontra uma pessoa e fala: um dia a gente se fala, vamos um dia marcar um jantar, e nunca marca aquele jantar. Começa a marcar mesmo, sabe? Quando você fala isso com alguém, fala: vamos marcar esse jantar quando? Que horas? Vamos agir, vamos colocar isso em prática, senão fica sempre naquele, um dia, quem sabe. E aí, fazer algum exercício de gratidão, tá? Que eu vou sugerir um para vocês aqui hoje. Quem quiser pesquisar exercício de gratidão da psicologia positiva, eu tenho um monte de coisas no YouTube, tá? Legal, vai fazer, legal. Então, gente, vamos lá. Qual que vai ser o exercício que eu, Elizabeth, vou sugerir para vocês? Eu já fiz, tem vários, mas eu vou sugerir um que eu acho simples, tá? Esse exercício vocês vão fazer à noite. Eu sugiro que vocês façam num horário bem calmo, tranquilo, que você não esteja nem falando com ninguém. E você vai realmente pensar, usar a tua mente consciente para pensar e relembrar 3 coisas que você quer agradecer daquele dia, só daquele dia. Então, hoje é quinta-feira, agora são 18h42. Dá pra gente fazer o exercício já agora, depois da live, tá? Eu já fiz o meu um pouco antes da live, porque eu já tava nessa frequência. Você pode ou pensar ou escrever. Eu acho legal escrever porque você materializa. Lembra que eu falei? Quando o pensamento, se torna algo mais material, ele tem mais força. Então você pode ter um caderninho só para isso, você pode ter um potinho onde você escreve e vai colocando lá dentro, não sei, Você pode fazer no bloco de notas, ou você pode até escrever e jogar fora também, não tem problema, você não tem que guardar isso, o importante é o momento. E se você não for escrever, você for só pensar, faça isso de uma forma intensa, tá? Gente, quando eu falo agradecer, não tem que ser uma coisa mirabolante. Pode ser uma coisa bem simples, mas que naquele momento, quando você pensa naquela coisa, você sente gostoso aqui dentro, tá? Aí você vai pensar assim, 3 coisas. Ai, nossa, vou dar um exemplo assim, tá? Ai, nossa, de manhã hoje, eu tomei um café tão gostoso, tava tão bom aquele café. Aí você sente que aquilo foi gostoso no teu dia? Esse já é o primeiro. Aí você entra em contato com aquela vibração, com aquele sentimento gostoso que foi aquele café. Aí você pensa em outro. Eu sou super grato por ter esse trabalho aqui. Olha que legal, eu trabalho num lugar tão legal. Exemplo, tá, gente? E o terceiro? O terceiro, encontrei uma amiga querida hoje, conversamos um pouquinho, foi tão bom ver aquela amiga. Ponto, acabou, já fez o exercício, amanhã você faz de novo. Tá? Vocês podem fazer isso com as crianças, eu acho super legal, porque você já vai ensinando um comportamento bom para a criança. Tem famílias que têm o hábito de fazer a oração antes de dormir, faz a oração e faz a gratidão, faz as 2 coisas, tá? Pede para a criança, fala 3 coisas que você acha que no seu dia você é grato, nossa, que foi tão legal. Ensina a criança a agradecer por coisas bem simples, sabe? Para que as pessoas não achem que gratidão é só para coisas mirabolantes. Mas que gratidão é você reconhecer
pequenas coisas boas do seu dia a dia e viver no presente. O que é ansiedade? Eu fiz uma live falando só sobre ansiedade, não sei quem estava na live. Ansiedade é quando os seus pensamentos nunca estão no aqui, sempre estão fora, né? Sempre estão vagando lá para o futuro, achando que você tem que ter uma coisa que você ainda não tem para ser feliz, ou voltando para o passado. E quem não é ansioso é quem vive no presente, né? Quem quer trabalhar, melhorar a sua ansiedade, foque no presente. Fazer um exercício da gratidão ajuda na ansiedade, porque você foca no presente, você foca no dia de hoje. Quando vocês começarem a fazer esse exercício frequentemente, eu digo para vocês por experiência, vai chegar um momento que durante o dia, assim, vocês vão se sentir gratos mais vezes e que vai vir aquele sentimento que eu falei para vocês, que é a gratidão ativa, que é uma coisa que para mim parece que assim dá vontade de chorar. Aí você vai começar a atrair coisas boas para sua vida e essas coisas boas vão vindo acontecendo e você vai tendo aquele sentimento até que vai enchendo, tipo um potinho que vai enchendo e transborda. Quando o potinho transborda, é porque você está vivendo um estado de gratidão. E aí você vai percebendo que muitas coisas legais vão acontecendo. Isso acontece muito também quando a pessoa faz um trabalho que ela gosta, sabe? Daqui a pouco ela começa a receber mensagens das pessoas, né? Falando, olha, aconteceu uma coisa boa comigo, né? Você me ajudou. Nossa, é muito bom isso, gente. Porque você entra naquela frequência de se sentir grato pelo que você faz, de se sentir assim, fazendo a diferença no mundo, sabe? E aí você vai entrando nessa vibração e isso vai tornando a sua vida diferente. Então, como eu falei para vocês antes, façam as suas experiências, as suas autopesquisas, né? Então, primeiro façam aí o exercício da borrachinha, identifiquem o quanto que vocês reclamem e depois comecem a praticar. Depois não, já pode fazer junto. Chegar no fim do dia e agradecer por 3 coisas. E lembra assim que não é para ser uma gratidão passiva, muito simples, onde você faz só por fazer. Você precisa sentir, fazer de uma forma mais profunda, mais consciente. Eu realmente me conecto, tô até fechando o olho aqui, me conecto com o meu dia, me conecto com o dia e fico lembrando de tudo que aconteceu naquele dia. E penso, isso aqui, nossa, foi tão legal, isso aqui foi tão legal, isso foi tão legal. 3 coisas a gente tem para agradecer. 3 coisas, tá? Ok, agora que a gente está chegando no finzinho da nossa live, eu preparei umas perguntinhas para fazer para vocês aqui no final. Quem quiser pode responder, quem não quer responder pode só pensar e responder para você mesmo, tá tudo bem, tá? Por que ser grato? Por que é que vocês acham que vocês devem ser gratos? Por que eu acho que eu tenho que ser grata? Você tem razões para agradecer? Você acha que você tem razões para agradecer? Existe alguém que te inspira? Qualquer ser humano, vivo ou morto, alguém da história, mas alguém que seja inspirador para você? Quando tiver pensamentos negativos ou reclamações, pergunte a você mesmo: eles são úteis para você? Quanto tempo do seu dia você se dedica para simplesmente agradecer? E agora eu quero que vocês pensem aí se estar vivo é um motivo para ser grato. O fato de você ter nascido é motivo para ser grato. E o fato de você ter comido hoje e não ter passado fome, ter podido se alimentar, que é uma coisa básica, né, da necessidade humana, se isso é um motivo para você agradecer. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a fome existe, infelizmente, não só fora do Brasil, mas dentro do nosso país. Ela voltou a ter pessoas em estado de fome, infelizmente, e em outros países ainda muito mais, né? Como a gente sabe aí que é o caso da África. Então, será que o fato de você ter comido hoje, e vou além, ter escolhido o que comer, não é nem só comer o que você quis comer, será que isso é um motivo para você ter razão
para agradecer? Então eu finalizo a nossa live de hoje com essas perguntas. Quem quiser pode me responder depois, quem quiser responda para si mesmo, mas é mais no sentido de uma reflexão que eu trago para vocês essas perguntas, onde eu me emociono falando disso aqui no finalzinho, e quero dizer para todo mundo aqui que o estado de ser grato é algo que transforma. E que vocês vão conseguir fazer isso colocando em prática tudo que eu passei para vocês aqui hoje, tá? Quem tá entrando agora, queridos, eu já vou deixar a live gravada, tá? E, por favor, assista a live, volte lá no comecinho, veja e comentem comigo se gostaram da live. Quem gostou, clica no aviãozinho, manda para as pessoas, tá? Nossas lives sempre acontecem nas terças. Ah, meu marido. Que lindo, te amo também. E hoje, essa semana, como eu falei pra vocês que eu estava numa rádio, né, dando entrevista, eu fiz na quinta. Então, semana que vem voltamos nas terças-feiras, sempre às 18 horas. Agora acho que eu vou dar uma espaçadinha, vou colocar 18h10 para ficar um horário um pouquinho melhor para todo mundo. Mas de qualquer forma, as lives também têm ficado gravadas. Tá certo, queridos? Me despeço aqui de vocês. Muito grata por todos que estão aqui comigo sempre. Muitas pessoas me mandam mensagem também no direct, no WhatsApp. E eu adoro falar com vocês. Adoro estar em contato com vocês e saber, né, o que é que esses conteúdos têm feito aí, né, de positivo no mundo, né? Um beijo. Uma ótima noite, gente. Tchau, tchau.